Todos nós consumimos bens e serviços. Na economia, o meio de troca utilizado para a satisfação de nossas necessidades e desejos é através do uso do dinheiro nas suas diversas formas. Você sabe por que o dinheiro é chamado de moeda e qual sua origem e para que serve? É sobre a origem da moeda e sua função que eu falo no vídeo de hoje. Meu nome é Carlos Farias e você está no canal Econo Simples, descomplicando a economia. Segue após a vinheta. Nas sociedades primitivas, a forma de comércio predominante era o escambo, ou seja, a troca de uma mercadoria diretamente por outra. Desse modo, se uma pessoa dispusesse de uma determinada mercadoria em quantidade superior às suas necessidades de consumo, poderia trocar essa sobra por uma mercadoria de que precisasse com outra pessoa. No entanto, a troca direta não era o ideal, pois a mercadoria que um indivíduo possuía não supria necessariamente a necessidade do outro. A solução para esse problema? Utilizar uma mercadoria intermediária para a realização dessas trocas que todos aceitassem. Na Pérsia Antiga e na China, o gado e o sal eram aceitos como intermediários nas trocas. Esse é o surgimento da moeda, que pode ser definida como um bem que possui aceitação geral na sociedade e que seja utilizada como forma de pagamento nas transações de compra e venda. E qual a função da moeda? Podemos destacar três funções essenciais da moeda: 1. Meio de troca, 2. Unidade de conta ou medida de valor e 3. Reserva de valor. A primeira função, meio de troca ou intermediária das trocas, é a função primordial da moeda, pois em uma sociedade organizada, como nos tempos atuais, com um grande nível de especialização do trabalho e um volume significativo de trocas, seria inviável existir sem a existência da moeda. Para isso, a moeda precisa ter a confiança e aceitação geral de todos, como tinha o gado na Pérsia Antiga ou o sal na China. Aliás, a palavra salário vem de sal, caso você não saiba. A segunda função importante a ser destacada é que a moeda serve como medida de valor. O valor de cada bem ou serviço negociado na economia é expresso em quantidade de moeda, através do respectivo preço. Outra função essencial é servir como reserva de valor. Se você não precisa gastar imediatamente toda a sua renda na aquisição de bens e serviços, é possível guardar o que sobra e fazer poupança através da moeda. Mas isso não significa guardar o dinheiro embaixo do colchão. Através de centenas de anos, a moeda teve várias formas. Vamos conhecer algumas delas. No início, daí provavelmente vem o seu nome, as moedas eram mercadorias, ou seja, bens que tivessem um valor de uso para seus donos, sendo o metal como ferro, cobre e bronze exemplo do uso para fins próprios, bem como para troca com outros indivíduos. Esse tipo de mercadoria como moeda facilitava as transações, pois possuía as características de serem homogêneas, ou seja, uma moeda ser exatamente igual a outra e de idêntico valor, e serem indestrutíveis e divisíveis, que é uma característica igualmente importante para facilitar os pagamentos. Além disso, ser também de fácil manuseio e transporte. No entanto, ao perceber que alguns metais existiam em grande quantidade na natureza, o seu excesso tornava-os não tão necessários, prejudicando sua função de facilitar a circulação das mercadorias. A solução encontrada até então foi utilizar como moeda apenas metais nobres, como ouro e prata, que eram suficientemente escassos para conservar seu valor para quem os detinha. As moedas então passaram a ser cunhadas, em outras palavras, feitas em ouro e prata, para evitar falsificações e baixar os custos de estocagem. Mas havia um problema: as moedas de ouro e prata traziam riscos de assalto aos comerciantes que as transportavam a lugares distantes na Idade Média. Desse tipo de problema, provavelmente surgiu a solução: depositar as moedas em instituições chamadas de casas de custódia. As casas de custódia assumiam o compromisso de guardar tais valores para seus proprietários. Estas casas forneciam em troca certificados de depósito vinculando aquela pessoa àquele metal. Com o passar do tempo, os certificados passaram a ser usados como moedas, surgindo então a moeda papel, que tem por característica ser uma moeda representada por um papel, mas com lastro no até então metal precioso como ouro e prata. A partir do século XIX, tornou-se costume o Estado assumir o papel de agente emissor da moeda.
As reservas de metais preciosos dos países passaram a ser de sua propriedade e serviam de lastro integral para a emissão de moedas metálicas, cunhadas em metal do mesmo valor, e de notas. A moeda continuava a ter um valor intrínseco, uma vez que o Estado garantia a conversibilidade em ouro e prata. Apesar disso, havia um contínuo crescimento no volume de trocas na sociedade e as reservas de ouro e prata possuídas pelos países não cresciam na mesma proporção, surgindo outro problema. Não era possível o acréscimo do estoque de moeda necessário ao financiamento da circulação de bens e serviços. A solução foi passar e adotar sistemas de conversão parcial e progressivamente a moeda deixou de ser lastro, surgindo em seu lugar a moeda fiduciária ou papel moeda. Ordinariamente, na maioria dos países, não há nenhum lastro de metais preciosos para a emissão da moeda e esta se tornou, como já dito, moeda fiduciária, ou seja, baseada na confiança da sociedade. A sociedade entendeu que não é necessário que a moeda seja garantida por metais preciosos ou por outras mercadorias para que ela possa exercer sua função de intermediária das trocas. Basta que todos a aceitem como meio de pagamento e ela passa a ter tal função lastreada única e exclusivamente na confiança entre as pessoas. A questão é que, ao não ter lastro, o emissor da moeda nos dias de hoje é o Estado, e ele deve ter a responsabilidade de controlar o poder aquisitivo da moeda. Não é o que temos visto. A maior parte dos países imprime dinheiro de forma descontrolada em quantidades desproporcionais à produção de bens e serviços, o que gera a inflação e a consequente desvalorização no seu poder de compra. Ou seja, não são os bens e serviços que aumentam, mas sim a moeda que se desvaloriza e se deprecia. A moeda fiduciária, sem lastro, utilizada nos dias atuais, é chamada de papel moeda e é constituída por moedas metálicas e notas que circulam livremente no país. O desenvolvimento do sistema bancário, que se iniciou lá atrás nas casas de custódia e da intermediação financeira em geral, levou ao surgimento da moeda bancária. E o que é moeda bancária? Moeda bancária ou estrutural é representada pelos depósitos das pessoas e empresas nos bancos comerciais e que são movimentados pelos seus titulares através de cheques. A moeda, nesse caso, é o depósito e não o cheque. Quando alguém emite um cheque sem depósito, é o que se chama cheque sem fundo, também conhecido popularmente como cheque voador. Com a evolução do sistema financeiro, surgiram outras formas de meios de pagamento, como o cartão de crédito, que nada mais é do que um empréstimo. Alguém, geralmente o banco emissor do cartão, antecipa esse dinheiro na hora que você adquire um bem ou paga por um serviço e cobra juros pelo uso desse dinheiro caso você não pague a fatura na data do vencimento, entre outras cobranças como anuidade e tarifas diversas. O mesmo vale para o cheque especial. Esse tipo de meio de pagamento pode ser utilizado desde que de forma controlada, sabendo que você terá que ter em uma data futura o depósito na instituição bancária para cobrir esse gasto. Cheque especial não é extensão do salário. Lembre-se disso. Agora que você sabe o que é moeda e quais suas funções, não se esqueça de utilizá-la de forma consciente, não só como meio de troca para adquirir bens e serviços ou unidade de valor para saber quanto irá pagar naquele produto que você não precisa para impressionar quem não está nem aí para você, mas principalmente para ser utilizada como reserva de valor, que te permitirá poupar e ir além, investir para viver de renda passiva no futuro. Vou deixar um vídeo aqui no card e um link na descrição onde dou 5 dias para organizar o seu orçamento. A quinta dica tem tudo a ver com reserva de valor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, coloque aqui nos comentários se você utiliza o dinheiro não só como meio de pagamento e sim como reserva de valor e tem interesse em investir ou já investe. Ative as notificações para saber quando sairá vídeo novo no canal e não deixe de compartilhar, além, é claro, de se inscrever no canal se for a sua primeira vez por aqui. Um forte abraço e ótimos investimentos!